Então, bom dia a todos os conselheiros, né? Nós iniciamos mais uma reunião da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura. Essa é a nossa 9ª reunião ordinária, e nós temos, né, para essa reunião, 3 pontos de pauta, né? Eu inicio com primeiros informes, né? Então, solicito, né, que os conselheiros que tenham, né, algum informe a ser dado, né, que solicitem pelo chat, né, ou levantem a mão para que a gente possa dar início a esse ponto. Consulto, então, aos demais conselheiros se alguém tem, né, algum informe a ser dado. Professor Cláudio, por favor. Bom dia, presidente desta Câmara, demais conselheiros e conselheiras. O informe se refere em relação às discussões sobre as prévias, na verdade, né, para o Plano Nacional de Pós-Graduação, o Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação em Pesquisa, da qual a UFOB, né, faz parte, é associado, vem discutindo, junto do Diretório Nacional, do FOPROP, vem discutindo uma prévia, digamos assim, são discussões que antecedem, né, a nomeação da CAPES, relativa ao GT, para discussão do PNPG. Não se sabe ainda se vai ser numa década ou um quinquênio, mas o anterior foi 2011, 2020, e no ano passado a USP, então, instituiu a Cátedra Pascoal Senise, e o primeiro catedrático, né, foi o professor Abílio Baeta, que é professor da URGS e foi também presidente da CAPES, e o professor Abílio vem realizando, então, uma série de discussões juntamente com o fórum, no qual nós, enquanto FOB, né, temos participado também. Tem ocorrido, né, nesse momento, as reuniões com as regionais. Já aconteceu, então, o encontro da Regional Sudeste, da Regional Centro-Oeste, e está para acontecer a Regional Sul também. Está para acontecer, então, na próxima semana, o encontro da Regional Norte e da Regional Nordeste. Então, na condição atual, né, de coordenador da Regional Nordeste, né, do Fórum, então, nós vamos coordenar essa atividade na semana que vem, juntamente com o professor Abílio e o professor Carlos Henrique de Carvalho, que é o diretor, né, que é o presidente do DN do FOPROP. Seria isso, obrigado. Mais algum informe? Não? Então, eu vou aproveitar só fazer mais o informe, né, em relação ao edital, né, uma chamada do CNPq relacionada à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né, para esse ano de 2021. Né, o tema da Semana Nacional é a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta. Né, acredito que os NAPs, né, nos nossos centros, nas nossas unidades acadêmicas, né, já tenham ciência. Eu sei que, inclusive, aí, professor Bruno, né, o NAP do LEM já iniciou uma discussão interna, mas é importante aí reforçar, né, essa importância das unidades, né, instigarem, né, as suas comunidades para a participação na Semana Nacional e, especialmente, né, aproveitar essa chamada, né, que foi lançada há pouco, né, para que a gente possa conseguir recursos aí para execução, mesmo que de forma remota, né, mas temos várias possibilidades de utilização, né, e de solicitação de itens, né, por meio do edital. Só lembrando aí a data limite para submissão dia 20 de agosto, né, então, só fazer esse destaque, né, e apontar essa possibilidade, né, do edital, e também reforçar a importância da Semana Nacional aí para que a universidade, né, discuta, né, ciência e também, né, permite que a gente possa também engajar, né, estudantes, principalmente da rede pública, né, que tem interesse em ingressar na nossa universidade e também conhecer um pouquinho, né, das nossas unidades e dos nossos cursos de graduação, especialmente.
Professor Bruno solicitou a palavra, né? Vou passar para o professor Bruno, então. Professor. Então, bom dia, presidente, professora Daniela, demais membros. Eu queria dar as boas-vindas aos novos representantes, né, docentes, professor Adriano, representante docente lá do nosso centro de LEM, demais representantes docentes, e provavelmente haja também aqui novos representantes discentes, acho que não, né, o Anderson continua. Bom, os representantes de categoria, né, a Lorena, né, Lorena, então, está aí se manifestando, bom, boas-vindas a todos e todas, e o informe que eu queria dar, a professora Daniela, o professor Cláudio, o professor Valdeilson participou ontem, nos últimos 2 dias com a gente, de uma oficina muito importante, a oficina Gestão Estratégica, né, da universidade, organizada pela Proplan, idealizada inicialmente pelo professor Luiz Gustavo, e que a professora Leriane realmente tomou à frente e com maestria, de maneira brilhante, conduziu as discussões. Como essa Câmara trata de temas relacionados à pesquisa e extensão, né, eu queria somente informar que as discussões sobre, né, as ações para atingir os objetivos estratégicos do PDI, né, elas foram bastante produtivas ontem, no que se refere à pesquisa e extensão. A professora Daniela pode até falar com muito mais propriedade, né, a redefinição dos projetos de extensão, né, de fato, nós fazemos muita coisa que não é extensão e cadastramos como extensão, temos que nos adaptar, já foi discutido nessa Câmara, e eu faço somente um apelo, né, como informe, para que todos possam buscar, porque foi um aprendizado para mim, né, e, enquanto dirigente, está sendo um aprendizado, todo buscar a leitura do PDI e, principalmente, dos objetivos estratégicos da universidade, né, para que todos, de maneira coletiva, possamos juntos somar esforços para desenvolver os projetos que estão sendo propostos, né? Ontem, ao final de tudo, o professor Cláudio fez o somatório, cerca de 74 projetos, né, foram propostos para atender a implementação dos objetivos estratégicos do PDI. Então, se todos nós que estamos aí em cargos de representação, direção, buscarmos ler o PDI, estarmos afim desse objetivo estratégico, isso vai ajudar para que a universidade crie a sua identidade e a gente consiga implementar, né? Porque muito se falou nessa discussão dos últimos 2 dias de que falta perna, no sentido, o que é perna? Falta mão de obra, faltam pessoas para implementar, né, trabalhar nessas ações, colocar essas ações para funcionar. Se nós não somarmos esforços de maneira coletiva, nós vamos estar traçando ali 500 projetos e não vamos ter, né, implementado nem sequer 2 ou 3. Então, é importante essa conscientização. Eu achei muito importante essa oficina nos últimos 2 dias, que continua daqui a 14 dias, né? Então, obrigado. Obrigada, professor Bruno. Mais algum informe? Podemos passar... Desculpa, professora Vera. A professora Vera estava presente também ontem nos 2, desculpa. Agora eu vejo. Oi, Vera. Bom dia. Oi, bom dia. É porque eu estou no celular aqui, eu estou só caindo, tá horrível isso aqui. Eu estava, mas só de manhã, porque à tarde eu tinha aula e eu não pude participar, Bruno. Depois a gente conversa para você me passar aí mais alguma coisa. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais conselheiros. Bom dia, professora Vera. Sim, ontem foi uma conversa produtiva, né, como o professor Bruno colocou. É sempre bom revisitar, né, os documentos e de forma crítica, né, porque nós vamos amadurecendo ao longo do trajeto. Então, acho que com certeza a gente, a partir das discussões, teremos bons resultados aí, né. A discussão em si já tem trazido, né, acho que um amadurecimento para quem tem participado, né, para os dirigentes aí também, né, e que a gente possa envolver também, né, depois a comunidade aí nesse processo de construção. Bom, não tendo mais informes, eu vou passar para o nosso segundo ponto, que é a apreciação das atas da Câmara, né. Hoje nós temos a apreciação da ata da 8ª reunião ordinária, né, que ocorreu no dia 20 de maio, né. A Gleiciane, né, já passou a todos, né, o texto da ata, mas eu consulto mais uma vez se alguém tem alguma consideração a fazer a respeito da ata da 8ª reunião ordinária, né? Por favor, se manifeste. Alguma consideração? Podemos passar para o processo de votação em relação à ata? Acho que podemos, né? Então, eu coloco em votação, né, a ata da 8ª reunião ordinária de 20 de maio de 2021,
Os conselheiros que são favoráveis à aprovação da ata, né, conforme disponibilizado, eu solicito que permaneçam como estão. Aqueles que são contrários e as abstenções, eu peço que se manifestem pelo chat. Bom, não temos, né, votos contrários e nem abstenções, então a ata da 8ª reunião ordinária, né, de 20 de maio de 2021, ela foi aprovada por unanimidade. Bom, passamos então ao terceiro ponto, né, de pauta, que é a apreciação do parecer do relator referente ao edital 06/2021, PROPGP/UFOB, né, que diz respeito ao auxílio à publicação de artigos científicos, né, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. O processo é o 23.520, 3938, 2021, 41. O relator é o conselheiro, professor Adriano Monteiro de Barros. Eu vou solicitar ao conselheiro, né, que faça a projeção e também a leitura do parecer, e em seguida nós abrimos aí para discussão, né, para as considerações a respeito do parecer. Então, desde já agradeço, né, professor Adriano, pela disponibilidade, né, em relação à emissão do parecer, e convido para que faça a leitura do documento. Perfeito, professora Daniela, obrigado. Bom dia a todos os conselheiros. Peço aqui a licença e vou compartilhar. Todos conseguem ver? Sim, professor. Eu creio que aumentar um pouco, né, para que a gente consiga... Pronto. Ficou melhor agora? Só mais um pouquinho, professor. E assim, tá bom? Obrigado. Pronto, então vou iniciar aqui a leitura do processo, né, e mais uma vez agradecer as boas-vindas, né, e prazer conhecê-los, todos vocês aqui da Câmara. Bem, então, o parecer, a instrução do processo refere-se à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, o processo 23.520.003938/2021, 41. O assunto é o edital de auxílio à publicação de artigos científicos de 2021. Interessado para a Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, e relator Adriano David Monteiro de Barros. Objeto de apreciação, trata-se do edital número 06/2021, auxílio à publicação de artigos científicos 2021. Segue aqui o histórico do processo, com as folhas e as suas respectivas características, e com relação às considerações. Então, o processo de número 23.520.003938/2021, 41, trata, em suma, do edital número 06/2021, auxílio à publicação de artigos de 2021, tendo como interessada a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, PROPGP. O processo caracteriza-se pela proposta do edital, bem como dos anexos necessários para a realização das etapas citadas no documento. Com a implantação do edital, busca-se, de modo geral, conceder auxílio financeiro aos pesquisadores da UFOB para pagamento de taxas de publicação, de tradução e de serviços de revisão de artigos que foram ou serão submetidos em língua estrangeira, em periódicos nacionais ou internacionais classificados em A1, A2, B1 e B2. Assim, as ações possibilitam aumentar a visibilidade da UFOB no que concerne à publicação de artigos científicos, proporcionando o atendimento das diretrizes de pesquisa F, do Projeto Pedagógico Institucional PPI, como também do Objetivo Estratégico PR6 do Plano de Desenvolvimento Institucional PDI, além do fortalecimento dos cursos existentes e possibilidade de criação de novos cursos de pós-graduação. Portanto, faz-se necessário salientar que os objetivos propostos são claros e corroboram com a concepção de incentivo aos pesquisadores da UFOB, visto que se trata do primeiro edital institucional constituído com essas características. Destarte, a efetivação do edital possibilitará novas ações de pesquisa, que serão fundamentais para o fortalecimento dos cursos existentes, maior interação entre discentes e docentes, desenvolvimento de novos projetos e grupos de pesquisa, novos cursos de pós-graduação e, por fim, a consolidação do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Com relação às recomendações de ajustes, recomendo fazer as seguintes alterações no texto da proposta do edital. No item A, alterar a redação do preâmbulo do edital a fim de inserir o termo fator de impacto, passando a vigorar a seguinte redação. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, PROPGP, torna público o edital número 06/2021, PROPGP-UFOB,
para auxílio à publicação de artigos científicos em periódicos de circulação nacional e internacional classificados em A1, A2, B1 e B2, de acordo com o Qualis CAPES quadriênio 2013 e 2016, ou fator de impacto equivalente. No item B, incluir no item 10.1.1 o e-mail institucional para envio do formulário de prestação de contas referente ao anexo 4 do edital. Com relação ao parecer, diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomendo a aprovação do edital número 06/2021, auxílio à publicação de artigos científicos do ano 2021. Eu agradeço mais uma vez, professor, pelo parecer. Então, acho que podemos iniciar a discussão, né? Eu vou abrir aqui para quem tiver alguma colocação em relação ao parecer do relator, por favor, se inscreva, né, levante a mãozinha aí, ou se inscreva pelo chat. Alguma consideração em relação ao parecer? Professor Cláudio. Bom dia a todos e todas, novamente. Agradecer ao parecer, né, do conselheiro Adriano, e aí fazer uma sugestão para ver se há possibilidade de ser acolhida. De fato, né, faltou incluir qual vai ser o canal, né, para o envio do formulário de prestação de contas, e aí, ao invés de nós colocarmos o envio por e-mail, como já há a previsão do anexo 4, né, que é o formulário justamente de prestação de contas, que ele seja convertido, então, num formulário mesmo no Lime Survey, assim como nós vamos fazer os outros, né, o processo de inscrição e todos os outros, né, o processo de inscrição e de recurso também, ele acontece por formulário, né, onde é disponibilizado o edital no site da UFOB, na aba editais. E então, ao invés de nós trabalharmos pelo envio por e-mail, né, da prestação de contas, ela seja feita também por formulário. Então, seria só fazer um acréscimo no sentido de, né, mantendo a redação, como consta, né? E aí, me permitam aqui ler, né? O proponente deverá apresentar, item 10.1.1, o proponente deverá apresentar a prestação de contas conforme o formulário de prestação de contas, anexo 4 do edital, juntamente com comprovante de pagamento de transações financeiras e comprovante de pagamento de guia de recolhimento da União, caso tenha devolução de valor, é disponível em indicar o site, né, da UFOB, abas editais, pós-graduação e pesquisa, né, onde tem sido divulgados os editais de pós-graduação e pesquisa. Isso também atende, né, um próprio processo de transformação digital que a universidade vem fazendo, né, em função até da recomendação, né, dos órgãos de controle, também para dar mais transparência, mais eficiência também na prestação aí desse serviço, né, para a nossa comunidade. Então, seria essa a sugestão. Em relação, só para fazer um pequeno, né, uma pequena colocação, digamos, em relação ao caráter do edital, como foi lido, né, pelo parecerista, nós já tivemos editais de natureza próxima, né, na UFOB, mas ele tem essa possibilidade também que o recurso seja utilizado para pagamento de taxa de publicação e por meio, então, do auxílio, né, da concessão de auxílio no valor de R$ 1.400. Caso esse auxílio, né, não seja utilizado em sua completude, ele então vai ser restituído, né, ao erário, muito similar como nós fizemos com o edital de auxílio a equipamento para os estudantes de graduação e de pós-graduação. Tá? Nós temos percebido, né, por meio dos extratos que nós conseguimos tirar da plataforma Carlos Chagas, inclusive consta aí no processo, um aumento bastante expressivo, né, nós tivemos, a plataforma Carlos Chagas, ela acaba puxando alguns dados, por vezes, de docentes que já não estão na instituição. Então, se nós fizermos o dado bruto, digamos assim, para o ano de 2019, nós tivemos em torno de 276 artigos publicados, mas
fazendo, digamos assim, essa triagem, em torno de 240. O ano passado nós tivemos próximo aí de quase 400 artigos publicados, né, em 2020, mas também a gente tem uma queda, uma redução aí quando a gente faz essa triagem, né, o processamento, no caso da informação, retirando ali, então, docentes que já não se encontram na instituição. Para esse ano, até a data que foi que consta, né, 7 de julho, se não me falha a memória, nós já temos aí em torno de 140, né, artigos, se não me falha a memória, publicados, e um expressivo número, né, de docentes aí publicando em língua estrangeira. Então, essa é uma retomada também de uma ação que já vinha sendo feita, né, pela Pró-Reitoria à época, mas com a alteração antes o edital recepcionava, né, a demanda, e aí era enviado para a empresa fazer isso. Só que cada vez mais, né, nesse ethos acadêmico e científico, tem as questões relacionadas ao a demanda de cada revista, no sentido de que o tradutor seja, né, nativo, ou de que ele tenha também domínio, né, técnico-científico do vocabulário, né? Então, o edital, nesses termos, ele consegue também atender de maneira mais adequada. Havia também, nós fizemos um levantamento ano passado, havia também relatos sobre a qualidade das traduções, então são algumas questões que nós estamos buscando aí, aprimorar com esse edital e atender melhor né, também a demanda da pesquisa e da pós-graduação. Obrigado. Obrigada, professor. Mais alguma colocação? Professor Valdilson. Boa tarde, professora Daniela, boa tarde, demais conselheiros, e parabenizar a iniciativa desse apoio, que é de relevância, justamente já foi dito aqui pelo conselheiro professor Cláudio, então, alguns artigos, eles precisam ter a questão da linguagem apropriada da área, quando se tem um edital aberto a uma empresa, onde você tem várias áreas, e às vezes nem sempre a empresa consegue atender a demanda das várias áreas, então a gente tem aí uma certa deficiência aí no quesito de se apropriar dos termos de áreas. Então, parabéns, e também parabenizar o Adriano aí, pelo conselheiro, pelo parecer, E, então, em relação ao item 3.3, eu senti aqui que poderia ter alguma informação a mais, professor Cláudio, porque observando na plataforma Sucupira aqui, quando a gente verifica aqui qual escapes, então a gente teria que relacionar com alguma área, porque às vezes você tem um artigo, por exemplo, vamos pegar um B que oscila muito, pode ser um B1 ou B2, não é? E essa classificação, a depender da área, ela pode ir para até mesmo um C. Então, eu não sei qual o critério que a gente poderia estar associando aí o item 3.3, não é? Se seria em função da área do requisitante. Obrigado. Professor Cláudio. Professor Valdilson, muito obrigado pela colocação, bastante pertinente. Na inscrição, acho que o conselheiro Bruno que estava solicitando, posso projetar, se for o caso, ou o conselheiro Adriano? Posso inserir aqui no chat, pode ser? Não, eu acho que Adriano pode passar, Adriano, só para baixo aí, na sua projeção. Mas acho que no parecer dele, acho que não consta o... Porque não consta o... Mas eu posso colocar aqui no chat, se vocês quiserem. No
Deixa eu voltar aqui. Bom, bem pertinente o que o conselheiro Valdir coloca. No anexo 1, estou aqui, que é informações solicitadas no formulário de inscrição online, né, que é o espelho do formulário, consta lá a grande área e linha de pesquisa do artigo. Até também para que a gente consiga ter outras informações que, por vezes, são demandadas, né, nos nossos relatórios, e também para que a gente consiga também depois estabelecer um certo percentual de quais as áreas que mais demandaram e tal. Só que a gente está trabalhando com a perspectiva da grande área aí, nesse caso. Mas eu entendi, eu acho que o ponto da sua sugestão é de que para que nós não tenhamos, se nós estabelecermos também que a pessoa tem que classificar a área, né, isso também já tutela ao score que a revista se encontra. Senão eu posso ter uma situação em que a pessoa vai solicitar um auxílio e a revista não está bem, um dos extratos dela não é bem posicionado, né? Pode ser C, por exemplo. Acho que é essa a sugestão, né? Correto, isso mesmo. Entendi. Então, claro, a gente teria que, depois, a questão do acolhimento do parecerista, mas acho que nós poderíamos, então, incluir além acho que do item 3.3, né, colocar no anexo, ao invés também da grande área, né, colocar também a área de avaliação, né, a área de conhecimento, né? Senão a gente está trabalhando apenas com as 9 grandes áreas. Não sei se essa sugestão vai na direção aí da sua. Isso mesmo, correto. Porque aí não fica, ele fica amarrado. Conselheira Daniela, talvez posso projetar o edital para a gente, tá? Acho que a gente consegue visualizar com mais. Acho que seria mais nesse sentido, né? Daí nós colocaríamos são as 49 áreas. É possível, pelo formulário do Lime Survey, é possível colocar as opções? E aí, depois enumero aqui, né? E aí, acho que também a sugestão, vou lá no item 3.3. Aqui o conselheiro Bruno tinha perguntado, artigo publicado a ser submetido para publicação exclusivamente em periódicos com qualis A1, A2, B1 e B2, ou fator de impacto equivalente ao qualis solicitado. Aí a sugestão, conselheiro Valdeilson, é incluir aqui também alguma menção à área de conhecimento? Sim, seria avaliar essa possibilidade, né? Ok.
Conselheiro Bruno, eu passo para o presidente, acho que o conselheiro Bruno levantou a mão. Obrigado. Professor Bruno, depois eu queria só a gente fazer a colocação de verificar com o professor Adriano, né, se ele aceita a inclusão do parecer. Mas eu vou esperar o professor Bruno se manifestar, né, que pode ser o apontamento na mesma linha do professor Cláudio, depois a gente solicita ao professor Adriano. Não, é exatamente isso, obrigado. Eu acho que faria falta realmente a citação, a referência no próprio item 3.3, além da inclusão do anexo, porque é muito importante já ter ciência na leitura, né? A necessidade de colocação da área, que ela está diretamente atrelada aos quales, né? Então, os quales variam muito quando varia de área. Por exemplo, eu sou da área das ciências biológicas, né? Só que pós-graduação em biotecnologia. Então, há uma variação bastante grande e a área é multidisciplinar. Então, qualis em uma revista é C3, C2, passa a ser A2 na outra, se você muda de área. Eu queria somente fazer um questionamento, aproveitar a fala do professor Cláudio, queria parabenizar também por esta iniciativa, né? Realmente isso incentiva a publicação e nesses tempos que nós estamos vivendo, né, não precisa dizer que cada vez mais difícil publicar. Quem é da área experimental, de pesquisa experimental, sofre um pouquinho mais, né? Como eu sou da área experimental, laboratorial, né? Onde os trabalhos científicos necessitam de insumos. Eles são muito caros, né? Enzimas, reagentes. Então, para se publicar em pesquisa experimental, que exige insumos laboratoriais, né, tem sido cada vez mais difícil em todas as universidades, né, no Brasil, pela ausência de editais de financiamento das agências de fomento, né, e suficiente que dê para todas as instituições e pesquisadores. Então, por que eu coloco isso? Porque a limitação até B2, né? Se houve algum critério, qual foi o critério que foi pensado de A1 até B2 e não estender um pouco mais. Tudo bem, eu entendo que a questão do mérito, né, de realmente contemplar aquelas pesquisas mais qualificadas. Mas diante do cenário que a gente está vivendo, da dificuldade de estar publicando, né, pesquisa experimental, toda a área das biológicas, muita área da química, né, agrárias, é muito complicado, né, publicar com alto nível na universidade, né, nossa, infelizmente ainda em implantação, onde os professores têm que estar metidos em cargos administrativos também, de representação, e com seus encargos didáticos, conseguir a aprovação de um edital para conseguir insumos laboratoriais para fazer um trabalho de pesquisa. Então, eu acho, talvez, se pudesse estender para, sei lá, para C, eu não cheguei a pensar, não participei da discussão, só queria só entender o entendimento, o critério utilizado para a limitação entre A1 e B2. Eu passo a palavra para o presidente, né, para ver pela coordenadora. Professor Cláudio, fique à vontade para responder. Ok. Nós fizemos, inclusive consta no processo, conselheiro Bruno, nós fizemos uma memória de cálculo também, por isso, embasar o porquê de R$ 1.400, nós fizemos uma memória de cálculo, que se trata, né, isso é recorrente na administração pública, né, para que você estabeleça mais ou menos o preço médio, digamos assim, daquilo que vai ser pago, né, pelo item, né. Então, foi feita uma consulta, isso já é uma rotina, digamos assim, uma prática bastante recorrente das universidades públicas, né, federais e também dos institutos federais, que é a concessão desse formato de auxílio. Nós consultamos diversas, tem algumas assim, já chego nesse ponto aí, mas nós consultamos algumas, por exemplo, que elas nem colocam teto, né? E tem algumas que trabalham com teto em torno de R$ 6.000, até para artigo, quando ele é A1, né? Mas são universidades com orçamentos muito além dos nossos, tá?
E aí, então, nós fizemos um levantamento de instituições médias, mas mesmo assim bem maiores do que nós, né? Isso consta no processo, então vou mencionar algumas aí, a Universidade Federal do Piauí, a Universidade Federal do Pará, que tem um edital similar, o edital deles é 1 milhão, mas eles trabalham com essa referência em torno de R$2.000, né, para o financiamento aí o custeio de artigos de A1 a B2. Nos editais, há uma variação também, não só dos valores, né, do fomento, mas também da qualificação, né, do Qualis. Universidades já antigas, mais consolidadas, com maior quantitativo de programas, elas tendem até fomentar apenas A1, né, ou A2. Tem universidades que abrem apenas para esses estratos. Mas, no geral, elas não colocam para além de B2. E aí a justificativa porque uma das questões que o Qualis é demandado é para a mensuração, né, a avaliação dos programas em nível de pós-graduação. E há também, digamos, né, uma vinculação, embora a gente fale no tripé, ensino, pesquisa e extensão, né, a gente sabe que essa vinculação da pesquisa está muito próxima à pós-graduação em termos de produção do conhecimento e da difusão dele, né, por meio dos programas de pós-graduação e da publicação. Claro, isso é bastante amplo, mas geralmente está vinculado à pós-graduação. Então, tem também essa questão do investir-se recurso em artigos nesses estratos e que vão também quantificar, né, positivamente para a avaliação do programa. Então, isso é o que se percebe nos editais. Nós fizemos isso, né? Não restringimos mais ainda, até entre A1 e A2, e pensamos também em faixas, né, como também é o primeiro, muito possivelmente que a gente consiga tornar isso perene, muito possivelmente para as outras edições a gente vai ter que fazer uma avaliação também em relação aos próprios percentis que foram colocados, né, 60% para fomento à pós-graduação, né, quem está vinculado à pós-graduação, e 40% para quem não está. Geralmente, esses editais que nós consultamos, eles direcionam o recurso para quem está em pós-graduação, porque também a pós-graduação é maior nessas universidades e tende a cobrir, digamos assim, a grande maioria, né, dos docentes que estão envolvidos com pesquisa, né, estão na pós-graduação nessas outras universidades. Então, o recurso já é mais direcionado. Então, nesse caso, nós tentamos seguir o que já vem sendo feito, né, entre outras universidades, por isso B2, considerando a questão da avaliação também da CAPES, mas considerando que nós temos uma pós-graduação ainda para crescer, né, e que também nós não vamos ter outros programas se também nós não ajudarmos, né, o fomento, né, então passa um pouco por essa justificativa. Não sei se está claro, né? Se ficou claro. Claríssimo, contempla assim. Obrigado, professor Cláudio. Só tenho um receio realmente de que a gente favoreça a que sejam mais contempladas propostas de pesquisa, né? Que sejam desenvolvidas em áreas que não exijam tanta realização de experimentos laboratoriais que demandem insumos, né, de laboratório, mas é o que há, né? É o que tem para hoje, está bem fundamentado aí a resposta. Só para complementar, até em relação às próprias, que isso acaba sendo, né, um horizonte, digamos assim, né? As pessoas buscarem também estar na pós-graduação, claro, isso também vai passar pela ampliação dela, mas os estratos mais qualificados tendem a ser, a partir, né, do B2, mais considerado, digamos, nas avaliações. Existem, sobretudo nas áreas experimentais, que o senhor citou, né, até, por vezes até nem se considera em algumas situações o B2, a gente vê em alguns editais, porque existem, se olhar, tem muitos editais publicados nesse sentido. Então, tem algumas, às vezes os programas têm um PROAP, digamos, bastante robusto, porque são programas já com nota 5, 6 ou 7, por vezes o próprio programa abre um edital
e aí eles tendem a direcionar, às vezes, A1 ou A2, porque o programa está buscando subir para o 6, ou subir para o 7. Né? Então, é uma maneira também de forçar, digamos assim, né, que os docentes desses programas, né, publiquem nesses estratos mais altos. Mas nós, então, estamos seguindo essa dá para dizer assim, não seria bem prático, mas que a gente percebe em outros editais de universidades com tamanhos maiores, mas ainda próximos a nós. Nós consultamos alguns, salvo a Federal do Pará, né, que já é uma universidade bem grande, mas a Federal do Piauí, colocamos também a Fronteira Sul, fizemos tem vários editais aí, né, então a gente tentou buscar um meio termo nesse quesito, mas muito possivelmente para os outros anos a gente vai ter que avaliar. Porque tem uma outra coisa também, os dados que nós retiramos da plataforma Carlos Chagas, ela não estabelece, nem todos ali a gente consegue ver também qual está o nível das nossas publicações, se elas estão todas, porque ele não vem completo, com algumas informações são deficitárias. Então, a gente não conseguiria dizer, claro, poderia fazer uma pesquisa disso e tal, indo em revista, pegando o artigo, indo revista a revista, né, no Qualis. Mas a gente ainda não tem esse dado bem consolidado, se a nossa publicação está mais voltada, está mais concentrada em B1, ou A2, ou B2. Exatamente, acho que era isso que eu queria falar, porque a gente teria que adaptar a nossa realidade da UFOB, né? Ou seja, essas outras, Federal do Piauí, Fronteira Sul, tal, embora sejam de tamanhos similares ao nosso, mas são já consolidadas, né? A nossa universidade ainda, como se fala, está em consolidação, né? Estamos saindo. Então, se muitas das políticas dos editais são aplicadas a essa ideia de que nós estamos em consolidação, então foi somente esse intuito que eu coloquei, porque nesse edital também não fosse aplicado também, né, a realidade nossa, que estamos ainda em consolidação, e talvez, se fosse possível essa busca, infelizmente não é, né, na Carlos Chagas, na base de dados, para ver de todas as publicações que foram feitas na UFOB, em que extrato está a grande maioria, né, se é A1, A2, B1, B2, aí a gente poderia direcionar melhor o edital. Mas como não há essa possibilidade, né, também não houve tempo, o edital já é de grande iniciativa, eu acredito que me contempla assim. Obrigado. Obrigada, professor Bruno. Acho que é uma influência, né, da avaliação dos programas de pós-graduação, né, onde os artigos, né, B3 a C, eles, na verdade, acabam sendo penalizados, né, nesse sistema, e a gente acaba utilizando, né, esse sistema que, na verdade, nem deveria, né, porque ele só é utilizado para avaliação dos programas, mas acho que pela facilidade a gente acaba adotando em outras ações aí nas universidades, né. Mas talvez para os próximos seja interessante, né, repensar aí em conjunto essa questão do incentivo, né, não só aí nos artigos científicos, mas em publicações de forma geral, né. Professor Valdeilson. Eu só queria enfatizar a necessidade, é claro, eu estou aqui tentando escrever alguns artigos ainda, correndo o tempo, mexendo aqui, e o tempo está escasso, né? Mas estou na fila aqui, E é claro, essa parte experimental, exemplo mesmo também, eu estou com algumas pendências ainda de bancada, E é difícil, não é fácil produzir um artigo e ainda tem o desafio de procurar a revista apropriada, que para ter uma aceitação do material escrito, Então, fazer pesquisa cada dia mais torna-se difícil, Justamente pelo cenário, Então, a política não favorece a produção aí do conhecimento, difusão aí do conhecimento produzido nas universidades e, é claro, também das instituições voltadas para a pesquisa, Então, na minha concepção, então, a universidade vivendo um momento de estrangulamento de recurso, Então, a gente tem que dar valor um pouco mais à questão do que é publicado. Então, buscar a produção numa revista com uma melhor classificação é o ideal,
Então, produzir artigos classificados aí numa revista A ou B, B1, B2, né? Eu acho que é o ideal. É difícil, mas é o ideal. Então, eu acredito que é isso. Além de estar também contribuindo com os programas, né? Então, os novos programas, os programas que já estão aí, então, tem que se ter produção aí com uma melhor qualidade, né? É difícil, mas às vezes a gente rebolando, pegando aí, sentando um dia aí na plataforma, e dá para fazer levantamentos e encontrar revistas que são fáceis, assim, entre aspas, né, para ter uma aceitação, né? É isso. Professor Cláudio? E uma outra questão que o professor Rodilson citou em relação a tempo, né, para submissão, nós também tivemos a preocupação em colocar no edital aqui, ele tem a possibilidade, né, de retroativo, digamos assim, quem publicou a partir de 1º de janeiro, né, de 21, pode solicitar o auxílio, mas também a possibilidade daquelas pessoas que vão, né, submeter, né? Então, essa questão da submissão, a gente colocou ali, porque tem todo um prazo, né? Então, digamos assim, que o recurso seja disponibilizado hipotético aqui, né? 5 de dezembro. Então, a contar de 5 de dezembro, a pessoa teria 6 meses para a prestação de contas, para ela apresentar na prestação de contas o aceite, né? A publicação ou o aceite. Então, assim, a gente consegue cobrir pessoas que já publicaram e aquelas que pretendem publicar, né? E terão, então, até maio, né? Teria que contar aqui, mas acho que cabeça assim, maio ou junho, para entregar a prestação de contas, né? Então, a gente pega essas duas possibilidades, né? Aqueles que já publicaram e aqueles que estão em vias de. Porque as revistas também demoram, né, para o tratamento, embora a gente sabe que tem revistas que demoram mais de ano, né, mas isso também já ficaria mais difícil para a gente deixar uma prestação de contas tão alongada, né. A gente sabe as responsabilidades disso, né. Mais alguma colocação em relação ao parecer? Não? Então, eu vou consultar, né, depois dessas considerações e sugestões de inclusão, eu consulto o professor Adriano, né, se aceita, né, a inclusão dessas observações que foram feitas, né, tanto no item 3.3 e, só confirme, professor, no anexo, né, professor Cláudio, uma modificação no formulário em relação à área, né? Se não me falha a memória. Peraí. O item vai passar a 9, né? 9. Professor Adriano, aceita a inserção desses itens no parecer? Sim, professora Daniela, concordo com todas as sugestões. Pronto. Então, depois o professor Adriano, né, faz essa inclusão no parecer, né? E aí eu, né, acho que podemos iniciar o processo, né, de votação do parecer, né, visto que não temos mais considerações. Então, professor Cláudio. Só um momento, porque depois a gente fica com dificuldade, né, de trava o texto, né? Só para a gente mais uns 2 minutinhos aí ver se contempla, assim, acho que a intencionalidade até da fala do professor Valdeilson. Artigo publicado, o item 3.3, tá? Artigo publicado a ser submetido para publicação exclusivamente em periódicos cujas áreas de avaliação estejam entre A1, A2, B1 e B2, no Qualis CAPES 2013 e 2016, ou fator de impacto equivalente ao Qualis solicitado. O texto faz sentido, sim? Às vezes tem situações em que, por exemplo, como a gente já está trabalhando aqui está trabalhando ainda com o Qualis, né, 2013 e 2016, teve avaliação já de 2017, nos relatórios de área de 2017, eles fazem uma equivalência, eu vou citar aqui porque eu tenho de cabeça isso, por exemplo, o relatório de avaliação, né, da medicina veterinária. Então, eles fizeram lá
a pontuação, A1 vale 100, mas caso o periódico não esteja classificação, né, no Qualis, se ele tiver fator de impacto, correndo o risco de errar aqui, entre 4 e 5, uma coisa assim, ele seria um A1. Então, é essa correspondência. Fica bom assim o texto? Tá claro? Creio que sim. Tá. E aí consulto ainda, porque acho que a gente acabou não consultando o parecerista nesse sentido, em relação ao item 10.1, que é converter ao invés do e-mail, né, que havia sido a sugestão, de que a gente converta no formulário, né, a submissão da prestação de contas. Aí peço para a presidente consultar aí Sim, pronto. Eu não me recordava desse item. Professor Adriano, podemos, então, o senhor concorda na inserção desse item, 10.1.1, em relação à forma, né, de submissão? Que eu lembro, eu estava Concordo. Isso, Pronto. eu estava com o e-mail institucional, né? E aí eu coloco só o Isso. formulário eletrônico. Pronto. Então, acho que finalizamos, né, professor Cláudio, né, a redação do texto. Então, vamos iniciar o processo de votação do parecer, né, do professor Adriano, com modificações. Então, eu coloco para apreciação o parecer do relator, referente ao edital 06/2021, ProPGP, UFOB, auxílio à publicação de artigos científicos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, né? Então, eu peço que os conselheiros que são favoráveis à aprovação do parecer com essas modificações que foram apontadas, que permaneçam como estão, e aqueles que são contrários e as abstenções que se manifestem pelo chat. Não temos manifestações, né, contrárias ou abstenções, então, o edital 06/2021, né, de auxílio à publicação de artigos científicos, proposto aí pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, ele foi aprovado por unanimidade, né. Então, com isso, né, encerramos os pontos dessa reunião ordinária, né. Eu, mais uma vez, agradeço ao professor Adriano pela colaboração, né, na execução aí na emissão do parecer, né, colaboração nesse processo aí de construção, né, de aprovação aí do nosso edital, e também, né, tinha esquecido no início da reunião de dar boas-vindas aos novos conselheiros, é sempre importante, né, essa renovação e participação de novos membros, né, da nossa comunidade nos processos aí de construção dos documentos, né, acho que isso é bastante importante para nós que estamos em construção da nossa universidade. Então, boas-vindas, né, desejo que o trabalho seja produtivo, e agradeço a todos, né, pela participação, o apoio também da nossa secretária, Gliciane, e do servidor Laudinandi, né, que nos auxilia aí com a gravação e depois disponibilização da reunião no YouTube. Então, agradeço a todos e desejo aí, né, um bom dia, né, uma boa tarde a todos os conselheiros, né. Então, encerro por agora a nossa reunião. Bom dia para todos, boa tarde. a todos. Boa tarde. Bom dia, obrigado, boa tarde. Um excelente dia, pessoal. Bom trabalho.